Olá pessoal, tudo bem? Como eu prometi aí no começo da semana, eu estou aqui hoje com o Marco Paulo Nascimento para a gente falar com vocês sobre um assunto muito difícil de se ver, de ter especialista para falar, que eu cito muito sem muita referência de especialista, mas eu trabalho com isso e agora finalmente consegui trazer um especialista para falar. Nós vamos falar do custo intangível, o custo do capital humano. O Marco Paulo é contador e ele vai se apresentar melhor aí para a gente continuar a nossa conversa. Olá a todos, é um prazer estar aqui com o Luiz. Inicialmente gostaria de agradecer o convite, tá, Luiz? Imagina. Eu acho que é um assunto bacana para a gente discutir hoje aqui. Então, eu sou o Marcos Paulo Nascimento, eu sou contador, administrador de empresas e um estudioso, né, Luiz, da contabilidade, né? Atualmente eu sou gestor de custos e planejamento orçamentário. Trabalho muito com planejamento estratégico dentro da empresa, otimização de resultados. Esse basicamente é o meu papel, né, profissionalmente nos dias de hoje. Isso que é legal, porque quando eu te falo de contador, eu mesmo tenho, não posso falar perto dele agora, mas já falei, tenho um certo preconceito com o contador, porque imagina aquele cara quadradinho, pensando em 2 mais 2 o tempo todo, razonete, e pensando em números friamente. E quando eu conheci, foi um negócio muito legal, até te agradeço pela espontaneidade, porque ele me acionou pelo LinkedIn, falando, você fala umas coisas legais e eu quero te falar o que eu faço. E bateu muito com o que eu penso, que é, por exemplo, e a gente vai falar isso durante a nossa conversa, por exemplo, o custo de uma demissão de uma pessoa que leva o conhecimento junto. Então, na maioria das vezes, o gestor está preocupado em quanto vai custar aquela demissão em termos de desencaixe ali no momento, né, de saldo de valor de indenização e tal. Exato, é um prejuízo. E esse custo, talvez, em alguns casos, em muitos casos eu diria, é o menor deles. Exato. E aí eu falei, achei um contador que pensa fora da caixinha, que pensa, Obrigado. que pensa diferente. Por quê? O que ele falou, tem que ter um pensamento estratégico para o negócio. Então nós tivemos uma conversa preliminar aí no começo da semana, foi muito bacana, e hoje nós estamos aqui para falar mais sobre isso. Exato. Então, Marcos, me fala como você chegou nessa vertente da contabilidade. Exato. Que trata de custos intangíveis. Exato. Hoje a contabilidade, né, Luiz, foi até bom a citação feita por você, porque muitas pessoas realmente acham que a contabilidade é aquele recolhimento de imposto, né? E não é verdade. Muitas pessoas. Muitas, né? Hoje o papel do contador dentro de uma organização, isso infelizmente, né, ainda continua, porque nós temos uma política tributária no país bem complicada, difícil até, e então essas atividades, elas, lógico, em qualquer país elas continuam existindo, mas hoje o papel do contador ele mudou muito, né? Hoje ele faz parte da cabeça pensante estratégica da empresa, né? Ele ajuda hoje, por exemplo, o acionista, o dono da empresa, com números, né? com análises para a tomada de decisão. Então, aquela ideia, né, que se tinha do passado, realmente até então eles chamavam de guarda-livros, né? Se é contador, você tem essa nomenclatura no passado, quer dizer, tinha, né? Hoje não é mais. Hoje o papel do contador realmente é apoiar, né, os acionistas com informações. E aí que está, né, Luiz, o nosso bate-papo de hoje. Nota-se, né, que uma ocasião dessa, né, o capital intelectual dentro de uma empresa, dependendo da situação, ele pode ser um prejuízo ou um lucro, né? Ele influencia diretamente no resultado da empresa. Tá? Então, e aí a gente estava conversando na segunda-feira sobre capital intelectual e a gente até mexeu nesse termo porque, assim, intelectual dá a impressão que é o cara, a sumidade, o PhD em alguma coisa e tal, e não, nós estamos falando do capital intelectual em qualquer
em qualquer nível hierárquico da empresa, em qualquer nível funcional. Então, desde da função mais humilde dentro da corporação, tem valor aquele conhecimento do negócio. Exato. E eu vejo que muitas empresas, quando está falando de custo, tem que reduzir custo. Ela corta folha de pagamento. É a primeira coisa, né, Luiz, que eles pensam é enxugar o quadro, né? Temos que enxugar o quadro. Exato. Começa a cortar, isso me dá até uma coceira. Começa a cortar por valor de salário. Exato. E não pensa em produtividade, não pensa em quanto vai perder de conhecimento intrínseco que aquela pessoa leva embora, que não está... A maioria das empresas não fazem gestão de conhecimento do jeito que deveria fazer. Então, conhecimento que está exclusivo, que está na cabeça daquela pessoa, vai junto com ela, né? E aí depois você vai ter que pagar mais caro para trazer de volta ou contratar alguém com aquele conhecimento. Outra pessoa, né? O que você pensa disso? Que é a gestão do custo, pensando estritamente no valor a ser abatido para que sobre uma linha azul lá no fim do balanço. Exato. Hoje isso é muito delicado dentro das empresas, né? Quando você tem uma estrutura humana ali, aquilo é a engrenagem da sua empresa, né, Luiz? Então, se você não souber, é como se fosse um jogo de xadrez, você não pode dar a tacada errada. E hoje, infelizmente, né, acontece que numa crise da empresa, alguma coisa, infelizmente a primeira coisa que o dono da empresa pensa, o grupo de acionistas, é cortar a cabeça, né? Então, tudo bem, o fato de você redimensionar seu quadro, ele é muito relativo. Você pode redimensionar seu quadro porque a produção caiu ou porque você perdeu um grande cliente. Isso é saudável até, né, para a vida, a sustentabilidade do negócio. Agora, o que a gente vê bastante é um canibalismo, né? Você cortar, por exemplo, ali uma parte estratégica da sua empresa, achando que aquilo vai salvar o resultado da sua empresa, e aí que é o nosso desafio, né? Você comentou da intangibilidade, isso na contabilidade a gente chama de custo oculto, né? O custo oculto é um retrabalho, é uma falta de informação, ou é um excesso de produção, uma falta de produção adequada. A questão do custo oculto, né? Que no caso é essa intangibilidade que a gente... ela é muito perigosa, então ela afeta diretamente o resultado da empresa, tanto para mais quanto para menos. Eu vejo que quando você pensa em gestão de custo, parte da demissão, então demite os maiores salários. E aí não tem estratégia nisso. Eu estou falando lógico que tem boas exceções, e eu sempre louvo as exceções, mas eu estou falando de regra geral, não tem estratégia nisso. Então, quando chega no fim do ano, o executivo vê que não vai receber o bônus, exato, sai com o facão cortando o custo, não só de pessoas, mas custo idiota, custo de cafezinho. Cafezinho do chão de fábrica, esses absurdos, né? Desliga uma lâmpada, né? Começa a incorrer em riscos trabalhistas, né? Porque começa a faltar com itens de segurança ou de conforto, negociados em dissídio e tal. Mas aí ele começa a cortar. E uma das coisas que corta primeiro, eu quero a sua opinião a respeito disso, é treinamento, capacitação, desenvolvimento humano. Que é a minha área e eu sinto isso, né? Quer dizer, sempre tem alguém fazendo, felizmente não falta trabalho, mas o que eu sinto é que numa retomada da economia, quem ficou? Ficou os piores funcionários, e entendam piores como os salários mais baixos. Os mais baratos, né? Os mais baratos, melhor. Os menos custosos, né? Ficaram os mais baratos, sem treinamento, sem capacitação, sem nenhum investimento em desenvolvimento profissional. E aí você começa o ciclo de investimento tudo de novo. E aí o mercado acelera rápido, e a retomada de uma empresa que fez isso é muito mais lenta. Para ela captar essa pessoa de volta ou deixar no mesmo nível, custo oculto, né, Luiz? Isso aqui não está no budget da empresa, mas abre um buraco dentro da empresa, né? Hoje, para você recolocar uma pessoa, no mínimo são 60 dias. Até se abrir processo,
até escolher a pessoa certa, até você treinar essa pessoa e colocar ela na estação de trabalho. Olha quanto tempo demorou, né? Quer dizer, 2 meses se passaram, né? E a sua produtividade poderia ter uma performance maior, mas ainda você está em desenvolvimento com aquela pessoa. Isso impacta, né, no negócio. E aí impacta demais. Eu me empolgo com esse assunto, eu fico elétrico. Pessoal, desculpa, nós estamos aqui tomando água, nós estamos em São Paulo, sexta-feira, hoje, dia 10 de janeiro, está uns 380 graus lá fora. Então nós estamos hidratando aqui, que está difícil, está bem calor. Mas, então eu falo que eu me empolgo por quê? Porque chega essa hora, tem um descasamento da urgência, da velocidade, da percepção de urgência entre a área operacional, a área comercial, que eventualmente tem que aproveitar o mercado crescendo, com o back-office que vai contratar, eventualmente o departamento de RH, e mais uma vez eu sempre falo isso, não é uma crítica pessoal ao RH, mas eu acho que o RH tem que agir mais estrategicamente nessa hora. Então, nem tanto a área operacional lá que precisa e demanda desse funcionário urgente, ele tem que saber, esse profissional operacional de vendas tem que saber que tem um processo que não é tão fácil assim, quanto o RH, ou quem for o encarregado de ajudar nessa contratação, tem que entrar no beat da necessidade de urgência. Mais rápido, né? Porque eu vejo, um fala, não é assim, nosso deadline, nosso prazo, o nosso SLA é 60 dias. 60 dias você perdeu o cliente, perdeu a produção. O resultado está lá embaixo, né? Como que você vê isso no seu dia a dia, olhando pelo lado da visão estratégica de contabilidade? Exato, isso como dito, Luiz, acontece bastante, infelizmente, né? Então, tem empresa que até faz pior, né? No processo seletivo da pessoa, às vezes até age, mas a burocracia depois também impede que ela se evolua. Então, de repente, o processo de contratação foi rápido, mas quando chegou ali no setor, ali há uma falha, né, em alguns casos. Então, se essa dinâmica, né, bem dita, assim, esse deadline, se a gente pode chamar dessa forma, né, o melhor dos mundos é que isso seja muito acelerado, né? Hoje, por exemplo, o mercado de trabalho, o que está acontecendo, né? Há muitas pessoas boas desempregadas, né? Então, quando a economia retomar, a empresa ela vai recontratar, né? Esse funcionário ele entra novamente aqui para a empresa, de repente num valor menor do que ele ganhava numa outra empresa antes, né, de ser desligado, mas aí esse tempo, né, tudo bem, ele foi até mais rápido, mas eu tenho visto casos, por exemplo, que quando ele senta no setor, né, ali a dificuldade às vezes é operacional também. Então o RH foi perfeito, né? Ele contratou, recolocou, pegou uma pessoa qualificada, mas quando ela senta ali na estação de trabalho, né, ali se ela não tiver uma boa gestão, ela também não vai deslanchar, né? Então eu digo que bem observado o que você falou, não é criticando ninguém do RH, mas eu acho que também falta um ciclo completo disso, que eu chamo de integração. Né? Então, às vezes a contratação da pessoa foi perfeita, mas a integração dela ali no ambiente de trabalho falhou. Isso também vem de encontro, um negócio que eu venho falando muito, que são duas coisas que eu quero citar aqui. A primeira é aquele gestor que vê a possibilidade, pelo custo mais baixo, pelo problema de desemprego no mercado e tal, de contratar aquele cara que é uma sumidade, mas que chega e já dá uma porradinha na cabeça do cara e fala, aqui é do meu jeito. Quer dizer, você contrata o talento... Você mata o talento, né? Você mata o talento, você contrata o talento. Na hora que ele senta na cadeira, você mata o talento. Exato. Fala, aqui quem manda sou eu. É do meu jeito. Você contratou um cara que pode te agregar valor, que pode agregar conhecimento, trazer inovações, melhorias e tal. E aí chega pro cara e engessa, segue o processo. Eu vejo isso. Certo? Então, esse é um problema. O outro problema é a fase 2 desse cara que foi contratado. O cara que é muito bom, está desempregado por contingência de mercado e foi contratado por um valor muito menor. O mercado está aquecendo. Esse cara vai embora. Logo ele procura outra coisa.
coisa. Ele vai embora. Na hora que tiver o mercado aquecido, aí sabe o que eu ouço de alguns gestores? Pô, esse cara é ingrato. Na hora que ele está desempregado, eu dei emprego para ele. Eu abri as portas, agora ele me deixa, né? Ingrato mesmo. Pois aí, Luiz, aí que tá. Não houve a valorização adequada para ele, né? Exato. Ele é um investimento para a empresa, né? Infelizmente, a gente não consegue. Há estudos, a contabilidade já estuda isso, né? O problema de você reconhecer esse investimento humano, né, dentro da empresa, na contabilidade hoje não dá por conta da intangibilidade, que é o que você abriu o vídeo de hoje, mas e a gente trata isso como despesa, né, como custo. Agora, esse profissional, se ele não for bem valorizado, né, se o investimento adequado não for feito ali no momento certo, ele vai embora. Né? E essa ida dele vai custar de novo para a empresa, né, um processo seletivo, aquele buraco dentro do setor, aquela cadeira vazia. E aí, nesse caso, numa situação de mercado mais aquecido, você vai ter que pagar mais, eventualmente, com um cara pior que aquele. Deveria ter ficado com ele. Que já estava acostumado. O problema é que eu vejo muito, e eu sempre falo aqui nos meus vídeos, e meus clientes estão enjoados de me ouvir falar disso, é que as políticas podem e devem ser questionadas. Então, por exemplo, você contrata o cara lá por 40% a menos do que ele ganhava. Não é difícil. Exato. Aí, o mercado aqueceu tal, e ele se enche de coragem e vai lá pedir um aumento. Você fala, puta, não é hora, né? Não, a política fala que é só 20%. Daqui a um ano. Por ano, só 20% por ano. Ele ganha 40% a menos do que ele ganhava e o mercado está pagando 50% a mais. Aí quer que ele fique. Não, se eu te dou 20% agora, você espera, ano que vem a gente conversa de novo. Não está garantido. Não é certeza, né? Mano, é assim. Eu sei que o mundo não é fácil, igual eu estou fazendo parecer, não, mas não pode ser tão difícil assim também, que ninguém chega lá e fala, ó, a gente vai perder um cara bom e vai custar um custo oculto, intangível, que a gente não consegue dimensionar. Não consegue, né? Ou consegue. Exato. Tem uma situação que eu gosto de citar muito, né? Por exemplo, a questão de vendas, né? Se você não tiver um vendedor otimista, um cara bem remunerado, principalmente com vendas, isso acontece muito, né? Já pensou, você entra numa loja, o cara não te dá um bom dia, não mostra aquele entusiasmo, ou não tira aquela dúvida técnica que você quer tirar, supondo que você queira comprar uma televisão, um celular, e aí você encosta no balcão, por exemplo, me mostra os modelos, tá aí, né? Você já mata ali o prejuízo da empresa, né? que a gente observa, né? Isso, a falta de preparo lá na ponta, porque de repente essa pessoa custa barato para a empresa, ela paga, a pessoa precisa trabalhar, né? O mercado está em crise, ela acaba indo para uma remuneração menor e a empresa joga isso, ela força isso em alguns casos, não generalizando nenhuma empresa, mas a gente sabe que tem algumas mais agressivas para isso. Esse funcionário, ele com certeza, né, ele não vai mostrar um bom resultado e o prejuízo da empresa é até pior, porque além de pagar o salário dele, né, não está gerando receita porque ele não está fazendo a venda de forma adequada, ele não está preparado para aquilo. Então isso, diminuindo receita, né, você mantendo o seu custo, o resultado da empresa só tem a piorar. Então não está numa negociação de dupla mão, né? Isso está completamente invertido, né? A empresa se prejudicando e às vezes, Luiz, a gente observa que às vezes a empresa nem percebe, ela demora para perceber algumas empresas, né? Então esse tempo ele tem que ser rápido. A valorização, né? Esse tema é super importante porque nós estamos num mercado de concorrência acirrada. Muito, né? Hoje você fala, eu vou abrir uma lojinha virtual, vou tentar minha independência financeira, né? Vou tentar um plano B na minha vida. Quando você pensa em alguma coisa, já tem milhões de pessoas fazendo isso. Então não tá fácil para ninguém, né? Ninguém ganha dinheiro fácil, né? E uma das questões que eu bato muito é a concorrência acirrada. Hoje quem vai vencer, né? Quem tiver melhor resultado, a empresa que estiver melhor preparada no capital humano. Então, a empresa que não investir hoje, por exemplo, no capital humano, a chance dela ter sucesso
é muito baixa, né? Eu acho lindo o contador falando isso. Obrigado. Você pega a estatística do Sebrae, por exemplo, 50%, mais ou menos, né, aqui arredondando, 50% das empresas que nascem hoje, né, vamos supor que você puxa uma estatística da junta comercial, todos os CNPJs de hoje, data de hoje, né, elas morrem em menos de um ano. Porque não tem essa visão, né? Às vezes a pessoa se aventura a várias formas de você quebrar um negócio, né? Uma por má administração financeira ou porque não conhece o negócio, mas a maioria é porque não sabe lidar com o capital humano, né? Por exemplo, o cara se aposenta, aí ele fala, eu vou abrir um pet shop, né? Peraí, primeira pergunta, aí eu falando como contador, né? Posso dar uma sugestão? O que você conhece de pet shop? Nada. Posso te dar um conselho? Não abra essa empresa, porque a chance de você quebrar é instantânea. Eu ia complementar essa sua estatística aí, né? Eu vi uns números desses aí recentemente e mais ou menos desses 50% que fecham em um ano, mais ou menos metade disso é porque arrumou um emprego. Ou seja, não é empreendedor, não quer lidar com as dificuldades que tem o mundo corporativo. Eu não vou nem falar do mundo corporativo como sendo de grandes empresas, mas a habilidade de tocar uma empresa. Porque você precisa lidar com cliente, você precisa lidar com fornecedor, você precisa lidar com funcionário. E conhecer o negócio também. Para falar de 3 públicos só. E aí, o básico do básico, que é conhecer. Mas eu gosto do cachorro, eu tenho 3 gatos. Exato, ele fala isso. Não, eu adoro, né? Não, uma coisa é você ter o cachorro, outra coisa é você ter o negócio. Né? Então, eu vejo isso também nessa... Eu quero retomar um ponto atrás que a gente estava, falando do cara que saiu correndo para contratar a empresa, a área operacional, a área de vendas, está precisando de funcionário rápido, e aí todo mundo quer o melhor funcionário possível, mas está difícil, eu preciso, põe para dentro e depois a gente vê. E aí contrata mal, contrata gente que não tem o perfil que precisa. E eu, como falo muito da equipe de alta performance, eu falo da gestão do desempenho. Bem observado. A gestão do desempenho começa na definição da vaga, na definição do perfil. Você definiu bem o perfil, você contrata bem. Então, o gestor envolvido na contratação e tal. Você contratou mal porque tinha uma urgência, por exemplo, eu aceito. Às vezes você precisa de braço para começar uma operação lá. No segmento que eu atuo muito, que é de infraestrutura predial, eu ganhei o contrato novo lá, eu tenho que pôr 100 pessoas lá para abrir o negócio. Pô, você vai... Aí é massa, né? É massa. Só que na fase 2 você começa ou revisar tudo isso para poder repor com calma, ou preferencialmente treinar essas pessoas que não tiverem 100% adequada naquele perfil. E eu vejo que acontece isso, contrata mal, fica lá, depois fica reclamando da empresa, reclamando do mercado, enfim. E esse colaborador gera até prejuízo, Luiz. Por exemplo, com certeza. Quanto custa um funcionário insatisfeito, né? É fácil, né? É o salário dele, pronto, já é o primeiro custo é esse, é o salário dele. Ele já é um colaborador insatisfeito, né? Então já é um prejuízo para a empresa, porque um colaborador satisfeito, primeira coisa, ele não veste a camisa como vestia ou no começo ou nunca vestiu, né? E qual é a parte pensante dele no sentido de melhorar alguma situação? É zero. Né? Então ele vai fazer aquele feijão com arroz, né, popularmente falando, da pior forma possível, né? Até que alguém observe isso e demita ele ou troque ele de setor, mas esse é o pior dos casos, porque além dele não jogar a favor da empresa, ele pode causar outros tipos de prejuízo. Por exemplo, eu sou um operador de máquina, vou quebrar essa máquina aqui, né, que se dane o patrão, e aí eu vou ficar, por exemplo, ocioso, e esse tipo de prejuízo. Então, o primeiro que eu falei é o próprio salário dele, já está um prejuízo para a empresa, isso, nítido, né? Um funcionário insatisfeito, um ditado popular fala laranja podre, né, da sua equipe ali. Pronto, ali já é o primeiro prejuízo para a empresa. E o segundo são os prejuízos consequentes,
né? Que é a quebra de um equipamento ou de uma instalação predial dentro da empresa. A gente estava conversando naquele bate-papo lá que uma situação que eu presenciei, que entupiram lá os vasos dos banheiros. Tudo isso, quem age dessa forma? É uma represália, uma retaliação. Né? Então junta tudo isso, poxa vida, né? Será que o dono da empresa, né, ainda quer manter isso, né? Ele quer isso dentro da organização dele? Isso custa caro, está custando caro. Né? Então, Marcos, eu quero sempre com esses vídeos e com a interação que eu tenho com a minha audiência aí nas redes sociais, eu quero sempre alertar os gestores que algumas coisas, algumas medidas são muito fáceis de ser tomadas, todas elas, ou a grande maioria, sem custo nenhum. E, por outro lado, motivar as pessoas que não estão em posição de gestão, mas estão se esforçando para isso, a se animarem e entenderem como é que funciona, né? Por exemplo, eu faço um trabalho de mentoria lá para o LinkedIn. Então, eu recebo umas perguntas lá de pessoas que veem na minha expertise uma possibilidade de opinar e de ajudar eles na carreira. A pergunta que eu mais recebo no LinkedIn, especificamente, é: eu sou um ótimo funcionário da minha área, estou há X tempo lá, geralmente bastante tempo, mais de 5 anos, por que eu não sou promovido? O que eu faço para ser promovido? Quer dizer, não vai perguntar para mim por que eu não é promovido. E eu falo: o que você está fazendo além daquilo que você foi contratado para fazer? A descrição de cargo sua, né? Você pega o job description. A cereja do bolo. Você pega assim, você pega o... Eu falo de uma forma muito... Já virou frase feita minha, que eu falo assim: se você estiver fazendo magnificamente bem aquilo que você paga para fazer, por que eu vou te promover? Parabéns, beleza, eu te dou o salário que eu te prometi, está tudo 0 a 0. Então, o que você agrega de valor, o que você traz de inovação, de ideia, até de agregação de equipe e tal? Sabe o que eu escuto de resposta? Pô, você não conhece o lugar que eu trabalho. Aí ele culpa o lugar que trabalha. Então, aí como a gente não se aprofunda muito, na maioria das vezes eu não conheço as pessoas, poucas pessoas eu conheço pelo LinkedIn e faço contato como você, mas às vezes é a vítima. O cara vai ser vítima sempre, você pode melhorar a condição dele. Aí é psicológico. Aí é um problema que ele tem que tratar. Exato. Certo? Porque assim. Autoestima. Exatamente. Envolve o papel de vítima. É o famoso vitimista, é o problema. Mas em muitos casos ele tem razão. Com certeza. O cara, assim, ele é ignorado. Vai dar uma sugestão, vai dar uma ideia, é simplesmente ignorado. E o que é pior, em algumas situações, pegam a ideia dele, vendem como sendo própria e dos méritos, né? Capitaliza em cima disso, né? Deixa a pessoa frustrada. Exato. Então, isso, eu acho eu vou falando no termo chulo, é uma sacanagem danada, porque, tanto de um lado quanto do outro. Porque um quer ser promovido porque tem 5 anos de casa, e isso absolutamente não é contratual. Olha, de 5 em 5 anos você vai ser promovido, de 2 em 2, de 6 em 6 meses. Duvido que seja em algum lugar isso. E, por outro lado, o cara querer se mostrar potencial, mostrar diferenciais, e a gestão, ou então a empresa, por ser engessada demais, burocrática demais, não deixar, é um desperdício de talento, de dinheiro. Nesse momento, Luiz, estamos falando o contrário, né? No exemplo anterior eu falei da pessoa desmotivada. Aqui eu entendo que é o contrário. É a pessoa, né, vestindo a camisa da empresa... Motivada demais no lugar errado. No lugar errado. Poxa, tem prejuízo? Tem. Né? Imagina essa pessoa... Hoje já é difícil, né? A maioria, o grau de satisfação dos colaboradores hoje é muito sensível isso, né? Em qualquer lugar que você sabe muito melhor do que eu, é muito sensível, depende muito da cultura da empresa, fatores internos, externos, e de repente essa pessoa ela está frustrada, né? Justamente porque ela não está conseguindo, né, crescer dentro da empresa,
e ela é um ótimo profissional, né? Ela desempenha bem a sua atividade. Onde é que está o prejuízo nisso tudo, né? A equipe perdendo um profissional desse, que desempenha suas atividades com qualidade, com segurança, com profissionalismo, com ética, né? Que também tem muita gente que, numa posição dessa, prefere ela demitir a empresa, é o contrário, né? Aí nós estamos falando de um prejuízo que a empresa, depois ela, numa mesa de negociação, por exemplo, que o cara fala assim, olha, eu gostaria de comunicar minha saída, e é nesse momento que a empresa, vou usar aquela palavra, é uma sacanagem, né? Aí a empresa volta para você e fala, não, vamos rever seu salário, o que está pegando, salário? Não, agora eu não quero mais, entendeu? Então eu estava aqui executando minha atividade com uma performance boa, né? Uma avaliação de desempenho até superior aos colegas aqui. E no momento que eu de insatisfação, que eu peço minha demissão, você quer renegociar? Poxa, aí mostrou que não é verdade? Tinha carta na manga e não usava. E esse profissional ele vai embora. Aí já está tocando o ego do cara, né? Quer dizer, enquanto eu estive aqui, que eu fui alertando, pedindo uma promoção, nunca viraram as costas, né? Agora que eu peço demissão, vocês querem retomar essa negociação? Também não quero, né? Em alguns casos isso acontece. E eu acho melhor, apesar de ser um perfil chato, a pessoa que reivindica, se posiciona, se coloca falando que ele quer uma melhoria e tal, e querendo mesmo negociar, o que eu preciso fazer para ganhar mais, o que eu preciso... Tem gente que, não, peraí, calma lá, vamos ver e tal, e não toca no assunto depois. Mas eu prefiro esse cara, que eu acabei de falar, é um perfil chatinho, porque às vezes o cara fica sempre voltando no tema lá, mas quando você tem uma conversa com o famoso papo reto com o cara, e fala, nós vamos, agora não dá por isso, nós vamos reconversar sobre isso e tal, data, e chama o cara em conversa, beleza. Agora, o pior é aquele cara que está vendo o cenário todo, ninguém olha para ele, ele está lá quietão e chega e põe o cara no meio e fala, tô indo. Como tô indo? Exato. Você não falou nada, eu tenho que ficar pedindo aumento, eu tenho que ficar... Então, esse negócio de fazer gestão do custo, e nós falamos na nossa conversa anterior sobre o ABC lá, o custeio com base em atividades. Exato. É uma das técnicas. Né? Uma das técnicas muito eficientes e eu acho fantástico isso, porque assim, dar valorar as coisas sem pensar que custo vamos reduzir ao máximo as nossas despesas, os nossos desembolsos, para sobrar uma linha azul lá, sem pensar em produtividade, sem pensar em market share, porque às vezes o cara está perdendo mercado, porque mandou o cara bom embora, ou porque cortou uma linha de produção X lá, porque essa linha de produção é cara. O mercado vai voltar aqui, o que você quer fazer com isso? Exato. Não, se eu manter aberto, eu vou quebrar a minha empresa. Beleza, então fecha. Agora, vou fechar porque agora eu quero ganhar o bônus do semestre do ano aí, meu, vai lá. Esse colaborador, que a gente fala um pouco assim, redução de custos, né? Isso, se não for bem feito, o que acontece? Isso faz parte do planejamento estratégico da empresa. O custos é uma das formas de planejamento estratégico, né? Ali é a forma econômica, financeira da empresa. Então, quando a gente fala assim, o que é uma gestão de custos, né? Para 10 pessoas que você perguntar, 9 vão dizer que é cortar custo. Não, na verdade, a gestão, o planejamento estratégico ali, focando gestão de custos, ele não significa cortar custos e despesas. É fazer a atividade da empresa de uma forma igual ou melhor, usando menos recursos. Ótimo. Entendeu? O fato de você, que eu chamo até... eficiência. É otimização. Otimizar recursos, quer dizer, a produtividade, a qualidade da empresa está garantida, ou dali para mais. E o que você não pode fazer é inchar esse recurso. Então, a gestão de custos, quando vista de uma forma estratégica, não significa apenas que eu vou cortar o
custo ou deixar de fazer. Eu posso fazer o contrário, eu posso criar investimentos que até aumentem essa dinâmica, né? Ou que naquele momento estrategicamente vai diminuir um pouco o resultado da empresa, mas que futuramente vai trazer benefícios. Por exemplo, eu preciso dar um treinamento mais específico para a minha equipe, até essa equipe ser treinada, até ser colocada em prática. Lá na frente eu estou gerando esse resultado, né? Então, o fato da gestão de custos, ela tanto para cima quanto para baixo, né? Quando a gente olha lá no bottom line do resultado da empresa, por exemplo, a gente usa muito, Luiz, a análise vertical, horizontal, tem várias formas, tá? Tem ciclo PDCA, SWOT, tem várias técnicas administrativas que a gente embute, né? O próprio Lean, que é uma metodologia criada na Toyota, que a gente usa muito, quando a gente alia uma estratégia dessa, né, num planejamento de custos, ali você enxerga que, na verdade, o seu custo vai até aumentar, mas o retorno que isso irá te trazer, ele é benéfico, né? Então, muito cuidado com essa questão da gestão de custos, né? Porque o investimento, por exemplo, no capital humano, é uma forma de você valorizar a sua empresa. Você tendo uma empresa com capital humano bem valorizado, pessoas ali de alta performance, a chance do seu negócio dar errado é muito baixa. Porque hoje o que faz uma organização são pessoas. Por mais que você tenha máquinas e a tecnologia avançando a cada dia que passa, sempre a humanidade sempre vai ter que estar lá, né? Então, hoje as tendências, né? Hoje as tendências estratégicas, elas estão muito focadas no capital humano. Isso. Então, eu como eu te falei, até agora, até a semana passada, eu tinha um preconceito contra contador. Quebrei esse paradigma. Parabéns, me ajudou bastante. Mas eu falando de uma maneira muito simples, eu sempre falei o seguinte, eu não acredito em ganhar dinheiro sem gastar dinheiro. E ó, mais uma vez estou falando, não é o caso da empresa vai quebrar ou não, você tem que demitir uma linha inteira, sei lá, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessa gestão de custo mesquinha, que é para sobrar mais receita no fim do período lá, seja ele qual for, no curto prazo, e te dá um prejuízo lá na frente. Ainda tem empresários pensando assim. Muitos, é por isso que eu falo. E são os que estão morrendo. Então, eu falo, pô, você tem que pensar que, como eu falo sempre da equipe de alta performance, o profissional de alta performance, ele gosta de 3 coisas. Resultado, aprendizado e ambiente saudável. Então, o resultado quando não vem, por causa da empresa, por exemplo, a empresa dificultou qualquer coisa lá, sei lá, tem mil formas da empresa fazer isso. Mas a empresa está com uma dificuldade momentânea num produto ou no serviço que ela presta e esse funcionário não consegue dar o resultado que ele gostaria e tem capacidade de dar e sempre deu por causa da empresa. Então ele fica uma trava ali. Uma trava que a gente chama de gargalo, né? A teoria da restrição, que a gente usa também, que eu não citei, a teoria da restrição mede esse gargalo. Lá na contabilidade a gente mede isso usando a teoria da restrição. Então, e aí o outro é o aprendizado. Então, esse cara tem que estar se sentindo, evoluindo profissionalmente na questão de estar se desenvolvendo como na capacitação dele profissional, né? Ele não quer ser aquele cara para sempre, de alta performance, eu estou falando. E o ambiente tem que ser bom. Então, quando a pessoa fala assim, não, esses caras estão reclamando, mas eu dou tudo para eles. Ó, eu pus mesa de ping-pong, eu pus sala de descompressão, eu vejo cada coisa. E eu falo, gente, não é um ambiente físico que custa dinheiro, que o cara põe a mão no bolso para pagar. É como você está olhando para esse funcionário. Exato. Não é o material, né? É o tratamento, é a interação, o aproveitamento daquilo que ele tem de potencial. Né? O cara quer se sentir útil, ele quer compartilhar, dar ideia, ainda que não sejam aproveitadas, mas quando ele é ouvido, já sai valorizado. Tudo que o cara não consegue ser ouvido. Exato. Uma das falhas estratégicas de algumas empresas, Luiz, é justamente isso que você está comentando. Eu já peguei casos em empresas, né, que
que a gente fez estudo, que assim, a tomada de decisão, ela ficava presa na diretoria, né? E quando você pode ir lá no chão de fábrica, por exemplo, e perguntar para o operador da máquina, onde é que está o desperdício? Ele tem a resposta. Não entendendo errado, mas a diretoria na pirâmide, né? Ela está numa parte estratégica, tática, né? Ela está aqui com um pensamento voltado para maximizar o seu negócio, mas o operacional está lá embaixo, eles não estão olhando isso. Então, quando a gente faz um planejamento estratégico, por exemplo, uma formação de preço, quanto custa o meu produto, tá? O próprio setor de controladoria de custos das empresas, eu costumo dizer para a minha equipe, a gente precisa, o último lugar que a gente tem que ficar é dentro aqui da nossa sala. A gente tem que ir lá na ponta e é lá que a gente descobre onde está o gargalo, bem observado, e o que pode melhorar. Quem é que tem a resposta daquilo que pode ser melhorado? É o profissional da ponta. Então essa questão da motivação não está só na sala de descanso que o empresário fala, está justamente na valorização, né, do capital humano, daquele determinado profissional, no quesito de chamá-lo e dizer, olha, onde é que está as melhorias, né? Onde é que a gente pode melhorar, por exemplo? Tem alguns casos, né? Por exemplo, o post-it, você pegar a história do post-it, a 3M na época ela queria uma cola que não colasse, né? E foi um funcionário chão de fábrica que desenvolveu aquele papelzinho, né, que a gente usa. Cola não cola. É uma cola que não cola. Quem é que ganhou? Abriu um concurso interno dentro da empresa e quem ganhou foi o operador de máquina, porque ele mexia com a intensidade da cola, né? Então é isso, a resposta está lá na ponta. Eu tive um depoimento recente de um amigo meu que não foi nem situação de trabalho, estava conversando numa festa de amigos, e ele me contou que na empresa que ele trabalhava, já se aposentou, ele fazia parte da comissão do PLR. E a linha de produção lá estava muito pé da vida, porque ia receber, e eu lembro os valores, era R$800 e eles achavam que poderiam receber mais que isso, e está falando de produção mesmo, linha mais baixa lá da fábrica. E aí ele, na reunião lá, tentou conversar, não conseguiu, chamou o diretor financeiro, que era um cara novo na empresa, e falou, tem jeito da gente melhorar muito esse resultado se falar com o pessoal da fábrica. O cara deu carta branca para ele, e ele foi, e era o lance seguinte, eles tinham que reduzir 5% de um custo X lá, de um material, era reduzir o desperdício. E ele se comprometeu, falou com a equipe lá, e eles ganharam R$2.000 porque reduziram. O diretor financeiro deu a meta de 12. Então, de 5, se você conseguir reduzir 12, eu te pago, fala para eles que tu paga R$2.000 para todo mundo. Os caras reduziram 15, 16, sei lá, reduziram mais. Por quê? Porque foi falar com quem faz o negócio, não veio de cima para baixo, quero que faça isso. Fala, tá bom, vai fazer mandado. Quando você participa do processo de criação, de idealização do negócio, é muito mais fácil se comprometer. Ah, mas isso é sacanagem? Não, não é sacanagem, é assim com o ser humano. Você manda me fazer, tirar isso daqui e pôr aqui, eu ponho, beleza. Se você falar, qual que é a melhor maneira de fazer essa garrafa ficar mais perto dele? Pô, pode ter mil maneiras. Eu estou falando uma coisa bem bobinha aqui, mas é assim que funciona. Não deve ter o cara do gabinete sair do lado de gravata, eu quero que seja assim. Tomando decisões, né, sem fundamentação, sem princípios. Exatamente, ele não tem os fundamentos daquela operação, do dia a dia, de onde está o desperdício. Às vezes ele é o dono, Luiz, mas quem está na ponta é uma outra pessoa, né? Então, a valorização do capital humano dentro de uma organização, ela tem que ser total da empresa. Nós falamos isso no início do vídeo, né? Desde o menor cargo ao maior. Esse conjunto, né? O que é uma empresa? É uma engrenagem que, se ela não estiver bem conectada, né? Ali a engrenagem ela vai rodar saudável.
o resultado da empresa vai ser saudável. Mas ela tem que estar muito, isso é muito difícil, né? Porque existem fatores culturais, econômicos, uma série de coisas, né? Tecnológicos. Egos, que é o bastante, né? Esse é um dos vilões de custos, ego. Olha a frase, ego é um dos vilões de custos, adorei essa. Por que voltando naquela situação que você comentou daquele funcionário que o gestor não escuta, esse é um ego de gestor. Esse gestor, ele está matando o resultado da empresa, ele é um custo oculto. Né? Ele é um vilão de custo, ele está roubando o resultado da empresa sem o dono perceber. O dono confia nele porque ele é antigo de casa, porque tecnicamente ele é bom, mas ele está estrangulando ocultamente o resultado da empresa. Exatamente. Matando talentos, eu falo disso demais. Eu acho que a gente podia partir para o encerramento. Eu queria saber se você gostaria de falar alguma coisa que eu não abordei, que seja importante nesse seu tema. Um tema muito importante, porque o que me chegou até o Luiz foi o interesse, né, justamente do que você, né, Luiz, eu digo ele para os ouvintes, para os nossos colegas aqui, o que me fez aproximar, né, eu admiro o seu trabalho porque com o planejamento que a gente faz, estratégico dentro das empresas, infelizmente, isso que você trabalha tanto é um dos pilares que eu sinto falta, né? Em alguns casos que a gente observa aí no mercado, né? A valorização do capital humano, ela bem feita, ela faz uma empresa ter um valor muito interessante. E não é só o valor de lucro e prejuízo, não, né? É um valor de qualidade de N coisas. Então eu gostaria de te agradecer por você me dar essa oportunidade de juntar, né? Eu acho que, graças a Deus, eu não acredito na individualidade também, né? Você tinha dito isso para mim e eu até escrevi para um colega esses dias, graças a Deus. E que a contabilidade, que é a nossa profissão, possa se unir, não só se estreitar, né? Se limitar nesses temas, mas que outros profissionais comecem a pensar diferente, né? Então eu acho que a gente vai ter ali um mundo, né, tanto pessoal quanto corporativo, talvez mais justo, né, e melhor, né? Então é essa mensagem que eu gostaria aí de passar para todo mundo e te agradecer por você estar comigo aqui, me dando essa oportunidade. Obrigado, Luiz. Imagina, foi um prazer. Eu quero finalizar aqui, eu agradecendo, porque quando ele me contatou, falando desse estudo dele, da gestão de custos pensando no capital humano, eu falei, esse cara pensa fora da caixa, né? E eu estou me tornando o cara chato, que fica falando a mesma coisa, que meio que culpando a empresa, culpando o gestor e tal, mas eu vivo esse mundo. Eu trabalho isso e dou resultado para os clientes, tal, felizmente, trabalhando essas questões. Então, assim, eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Eu estou com isso, com essa vinda sua. Nós estamos, como eu falei na hora da água aqui, nós estamos no dia 10 de janeiro. Eu prometi lá numa live que eu fiz no dia 26 de dezembro que eu ia aumentar minhas conexões, uma live que eu falei sobre o jogo de frescobol. Aumentar minhas conexões com quem bate essa bola comigo de igual para igual, né? E não que tenha que ser 100% de afinidade. Tem coisas que ele fala que eventualmente eu não concordo. Não aconteceu agora no vídeo, mas na nossa conversa lá outro dia aconteceu. Sim. Mas por quê? Porque assim, é legítimo, né? Toda unanimidade é burra, já disse alguém um dia. Mas então é isso. Eu agradeço muito. Eu adoro saber que tem gente no teu nível profissional, ocupando o cargo que você ocupa, no tipo de empresa que você ocupa, pensando desse jeito. Porque é muito cômodo seguir a cartilha. O mundo está falando que é por esse lado, segue esse lado. Marcos, obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Gente, obrigado. Como sempre, desejo muito sucesso, alegria e felicidade a todos vocês. Abraço. Forte abraço.